Pensando em você e na sua família, o Master Supermercados lança o programa de relacionamento Cliente Master Mais Vantagens. É muito fácil participar. Cadastre-se no aplicativo, na loja ou no site e pronto. Informe seu CPF no caixa na hora da compra e aproveite todos os benefícios de ser um cliente Master Mais Vantagens. Com ele você tem mais vantagens, mais descontos e muito mais economia. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Na TV Erechim, na resenha, com Fábio Lazarotto e convidados. Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos, prazer tê-los vocês mais uma vez aqui na audiência do programa Na Resenha da TV Erechim. Em 2 edições inéditas na grade da nossa programação, às 20 horas e 30 minutos de segunda e sextas-feiras. Sejam todos muito bem-vindos, porque a partir de agora nós vamos debater o esporte local, estadual e nacional. Sempre com o patrocínio do Master Supermercados, está no Master, está em casa. Andretta transformando horizontes, Express Factory em câmbio e seguros. A melhor opção em crédito, câmbio e seguros para você e sua empresa. Eu tenho o prazer de receber do nosso programa de hoje, nosso querido e já participante assíduo aqui do nosso programa Na Resenha, Fifo Parente, João Francisco Coimbra Parente. Fifo, seja muito bem-vindo, prazer em recebê-lo mais uma vez. Boa noite, Fábio, boa noite a todos os ouvintes da TV Erechim. É sempre um prazer estar na bancada da TV Erechim, debatendo o esporte de toda a região. Que elegância, hein, Fifo? Essa camisa aí não fala português, hein, Fifo? Muito obrigado. Na verdade, peguei algumas dicas de moda com o Mano, né? O Mano tá sempre na elegância, então conhece a gente pega, bem, né? Conhece, já jogou no Rio de Janeiro, isso aí. Rodando por todo o Brasil jogando futebol, então a gente pega sempre umas dicas de moda. Algumas dicas, né, Fifo? Isso aí. Mas que beleza. Fifo, a gente não chegou a conversar contigo aqui depois do resultado do Ipiranga, a eliminação do clube na Série C do Campeonato Brasileiro, mas convenhamos, Fifo, por mais que a gente tenha criado todo um ambiente favorável, apoiado, incentivado, não surpreende, né, a eliminação do Ipiranga? Não surpreende, Fábio. Eu acho que nós já vimos conversando fora do ar, né? Claro, o clima que foi criado, toda a participação de toda a torcida, né? Foi muito legal. Eu poucas vezes vi o estádio da forma que esteve, né? Eu poucas vezes vi o comparecimento do torcedor na magnitude que foi, né? Mas dentro de campo a gente deixou bastante a desejar. Eu acho que, principalmente no segundo tempo, a gente não agrediu como deveria o time do Confiança, né? Tivemos algumas dificuldades. Eles tiveram mais oportunidades que nós, né? E para o ano que foi, né, Fábio? Eu acho que está de muito bom tamanho estarmos na Série A do Campeonato Gaúcho e permanecermos na Série C do Campeonato Brasileiro. Até porque a gente falava, né, Fifo, e eu acho que era a leitura quase que unânime de todos, bom, se der para subir esse ano, excelente, ótimo, né, daqui a pouco vai antecipar uma profissionalização que o Ipiranga precisa ter, não só no departamento de futebol, mas em todos os departamentos do clube. Mas estando na Série A do Campeonato Gaúcho, a tendência de nós termos uma condição melhor de se preparar para a Série C é diferente, porque estar na Série A do Gaúchão, ter já um orçamento que o Ipiranga não tinha, que deverá ser na casa de 1.600.000, 1.700.000, né, Fifo? Vai mudar a condição, inclusive, da Série C do brasileiro. Sem dúvida nenhuma, né? Porque o teu planejamento muda de uma forma gradual, que é bem importante para os anos seguintes, eu acho, né? Acho que o Ipiranga retorna ao patamar que estava lá em 2016 e 2017, que tem um planejamento bem interessante, porque tem o Campeonato Gaúcho, que começa a partir do final de janeiro, né? Depois temos a Série C, que vai começar em meados de abril, e que dá aquele tempo de tu fazer a avaliação do Campeonato Gaúcho, se os jogadores servem, se os jogadores não servem, sem aquele sombreamento de datas, né? Isso que eu acho que jogou muito contra o Ipiranga no ano de 2018, principalmente, né? Onde o Ipiranga teve 6 jogos sombreados ali, que às vezes teve com times alternativos, e isso é muito ruim para o clube, principalmente um clube com um orçamento como o Ipiranga tem, né? Um orçamento reduzido, que não consegue fazer grandes investimentos. Eu acho muito importante que nós estamos no Campeonato Gaúcho de 2020 e a partir daí se constrói um planejamento completamente diferente. Acho que chegamos num bom patamar, né? Eu não sei, isso até é uma informação que nós temos que ter, né? Quanto vai ser a cota de TV para a Série A do ano que vem, porque, sem dúvida nenhuma, Juventude e Brasil de Pelotas, que agora estão na B, não sei se o Brasil
Brasil agora se consolida bem ali no meio da tabela, né, Fábio, da Série B. Isso. Acredito que não vá descer. Então a gente sabe que tem a dupla Grenal e a dupla Juventude Brasil de Pelotas que vão ter investimentos completamente diferentes do nosso e dos outros times da Série A do Campeonato Gaúcho. A informação que eu tenho é que os clubes que estão na Série B do Campeonato Brasileiro, óbvio, a dupla Grenal tem na faixa de 13 milhões, aproximadamente isso, né, FIFA? É o valor que o Grêmio Internacional tem de cota da Federação Gaúcha de Futebol, a cota de televisão, junto com a cota da TV. Mas para os clubes que estão na Série B, e no caso, nós tínhamos até então uma única equipe que era o Brasil recebeu neste ano uma cota e meia. Isso mesmo. Né? E a partir do próximo ano, segundo a informação que foi me passada inclusive por dirigentes do Ipiranga, a cota seria, o Ipiranga trabalha com a possibilidade de 1.600.000 a 1.700.000 de cota. Se confirmar isso, já é um valor a mais que vem que o Ipiranga não viu, por exemplo, nessa temporada, né, FIFA? Nas duas últimas, né? Quando esteve na Série B do Campeonato Nacional. Então, se tivesse subido para B, bom, além de todo o valor que receberia por estar numa Série B do Brasileiro, mas também receberia, né, uma cota e meia da Federação Gaúcha, e aí poderíamos colocar aí na casa de 2 milhões e alguma coisa. Então seria um valor significativo que o Ipiranga receberia para disputar o Campeonato Gaúcho. Lembrando também ao ouvinte, ao telespectador que nos assiste, que não tem a proporção que acontece os campeonatos brasileiros, principalmente da Série A, da Série B e da Série C. A Série A e a Série B tem cotas de televisão, né? Exato. A Série C não tem. O único custeio que a Série C dá para o Ipiranga é as passagens e a hospedagem, né? Apenas isso. Então, às vezes, por isso os times do Norte e do Nordeste, que levam muito mais público, eles têm um poder de investimento muito maior, né? Então, por isso que é muito importante nós estarmos na Série A já tendo essa cota de TV, porque aí sim, aí tu consegue planejar o ano de uma forma diferente. Bom, Fifo, fim de festa para o Ipiranga, agora é hora de parar, né? Repensar o clube. Nós temos eleições na próxima terça-feira, até então apenas uma chapa, acredito que não teremos outra chapa também, eu não sei se você que também circula muito pelos bastidores do Colosso, não sei se tu tem informação, mas acredito que será uma chapa de consenso, né? A manutenção do Adilson com o Zé Escúcio como vice-presidente. Eu acho que o trabalho do Adilson se impõe, né? Eu acho que eu, inclusive, sou o conselheiro do clube, né? Então acho que quero externar aqui a minha vontade de o Adilson e o Zé Escúcio permaneçam, porque eu acho que fizeram um trabalho estupendo à frente do Colosso da Lagoa, à frente do Ipiranga Futebol Clube, e eu acho que eles têm que permanecer. Eu acho que vai ser uma chapa de consenso, sim. Conversando com alguns conselheiros também que são amigos, eu acho que é um entendimento que vai acontecer sem maiores problemas. E até porque, se a gente for analisar, né, o Ipiranga tem um grupo de jogadores grande, né, muitos deles, inclusive, nem vinham sendo relacionados por os jogos desses jogadores, e agora começa o momento de, rescisões de contratos, término de contratos e o planejamento já para 2020. Os jogadores se reapresentaram na quinta-feira, né, às 15 horas, alguns jogadores já estão certos que não permanecerão no Ipiranga, ou pelo menos pediram para serem desligados do clube por razão de outras propostas, outros para resolver problemas pessoais. Um deles, Fifo, que está deixando o Ipiranga, ou já deixou o Ipiranga, é o volante Fábio, o volante que aqui teve uma grande temporada, especialmente na divisão de acesso, depois sofreu uma séria lesão que acabou o tirando, inclusive, das partidas da Série C, voltou nessa reta final. Mas o Fábio está indo para o Operário do Paraná, vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. O que dá para dizer desse jogador, FIFA? Que bom, me deixa muito feliz. É um jogador que eu particularmente conheço ele muito bem, porque eu, enquanto coordenador das categorias de base do Ipiranga no ano de 2017... Passou pelas tuas mãos. Isso aí, foi a nossa equipe diretiva que acabou trazendo o Fábio. O Fábio jogava no Criciúma, no Sub-20 do Criciúma. Nós acabamos trazendo ele para fazer aquela temporada grandiosa que fizemos com o Sub-20, inclusive deixando diversos jogadores que acabaram ficando aí, como o Alan goleiro, o Renato goleiro, o Schneider, o Guilherme, que são zagueiros, o Joãozinho, que é o atacante, o Fábio, que é esse volante que se revelou um grande jogador, né? E em 2017 ele pôde fazer a temporada com o profissional e com o Sub-20 ali, o técnico era o Gia Paulo Brustolin ainda, e depois, no ano de 2018, ele acabou já ascendendo ao profissional, sendo titular durante toda a divisão de acesso, durante toda a Série C, e esse ano consolidou, né? Esse ano consolidou, então me deixa muito feliz, torço muito pelo
pelo jogador, né? Porque é uma pessoa de altíssima qualidade, um cara muito gente boa, e é um jogador que eu acho que está em falta no futebol brasileiro, né? Eu acho que é um volante que tem qualidade com a bola no pé, que tem um poder de marcação muito grande, né? E que com certeza vai ter um futuro brilhante pela frente. E até porque, né, Fifo, é um jogador que eu lembro no início da temporada, né, ele não vinha recebendo muitas chances com o Círio Quadros, né, era um jogador que não estava muito nos planos do Círio. Com a chegada do Fabiano Daitz, ele passou a ganhar espaço, não só ganhou espaço, como se firmou como titular do Ipiranga e passou a ser peça importante. Tanto é que o Fidelis só passa a ser titular do time do Ipiranga a partir da lesão que teve o Fábio. Aí ele passa a ser titular efetivo, mas senão o Fábio vinha sendo um titular inquestionável desse time do Ipiranga. Por diversas vezes a escalação do Fábio com o Círio Quadros, ela foi questionada, né? Porque o Círio... a grande maioria das partidas não utilizava o Fidelis ali naquela função. Com a chegada do Fabiano, o Fábio inclusive estava descontente, né, pelas informações que eu tenho. Depois disso, cresceu muito, o Fabiano deu a moral necessária para o jogador e o jogador conseguiu fazer essa belíssima temporada que fez e agora é brindado com uma Série B, né? Imagina, por um jogador que sai da Série B do Campeonato Gaúcho, jogar uma Série B de Campeonato Brasileiro, de apenas 22 anos, é um salto muito grande. Né? O contrato, ele tem algum contrato, o contrato dele pertence ao Ipiranga, Fifo? Na verdade, na época que eu estava como coordenador das categorias de base, o contrato do Fábio se encerrava naquela temporada, em 2018, final de 2017, tá? Depois disso, como eu acabei não permanecendo, foi remodelado o contrato, provavelmente, né? E eu não sei se vai haver algum percentual para o Ipiranga, se ele vai por empréstimo, se ele não vai. Isso são questões de bastidores que nós temos que levantar agora até para trazer informação para o telespectador num futuro muito próximo aí, né? Eu particularmente não conheço das cláusulas do contrato, Fábio. Na lista ainda de jogadores que não permanecem no Ipiranga, que pediram para o seu desligamento para jogarem daqui a pouco a copinha para algum clube ou, enfim, resolveram problemas particulares. Eu vou começar então pelos problemas particulares. Jackson, né, que inclusive acabou não viajando no jogo de ida com a delegação, né, no jogo contra o Confiança, foi depois com o presidente, mas o Jackson que já esteve aqui em outras temporadas, este ano até iniciou a temporada como goleador do time, acredito que na temporada seja ainda o goleador do Ipiranga, sim, mas se discutiu muito o Jackson, né? Ele não é um jogador com primor técnico, né, Fifo? Mas é um jogador que sabia fazer gols. Agora, o grande questionamento é que o Jackson jogava muito fora da sua zona de atuação, da sua área que conhece muito bem, que é a área adversária. Esse jogador aqui é um jogador que para a próxima temporada o Ipiranga não vai contar com ele. Tu contaria com o Jackson, Fifo? Olha, dizendo bem o que eu penso sobre a temporada de 2020 do Ipiranga. Tem alguns jogadores que eu gostaria de permanecer. O Jackson é um deles, Fábio. Até pela temporada que ele fez no ano de 2019, né? É um jogador que foi muito importante na conquista da Série B do Campeonato Gaúcho, né? É um jogador que dentro da área tem o seu valor. É muito interessante o seu posicionamento e principalmente o seu arremate dentro da área, né? Mas que na Série C deixou a desejar por jogar muito, fazendo aquele flanco, né? Tanto esquerdo quanto direito, tendo que acompanhar o lateral, né? Eu acho que o Fábio tem que jogar dentro da área sim. Eu gostaria de contar, particularmente se eu estivesse na direção de futebol, faria um esforço para contar com o Jackson, porque acho que o Jackson é um jogador que pode dar uma contribuição bem interessante, tanto na Série A quanto na Série C do ano de 2020. Mas aí o Jackson, centroavante, né? Mesmo que ele seja jogador móvel, mas um centroavante, não um jogador para atuar do lado de campo e voltar para recompor, para acompanhar a lateral, né? Eu acho que a direção do futebol do Ipiranga, e aqui é achismo, tá, Fábio? Tô falando de achismo, acho que vai ter que fazer a opção. Eu acho que provavelmente vão ter que fazer a opção entre o Paulinho e ele, né? Porque, no meu entender, eles são jogadores bem semelhantes. São jogadores que têm que jogar dentro da área. São jogadores que conseguem fazer essa função de centroavante, né? Então, a direção, acredito que vai fazer a opção, ou o Paulinho ou o Jackson. A gente não tem ainda informação concreta que ele não vai permanecer, né? Mas eu gostaria de contar, tanto com um quanto com o outro, né? E
posteriormente trazer mais um centroavante para aí sim usar a camisa 9 do Ipiranga. Pois é, aí é que tá. O outro jogador também, a informação que eu tenho que não permanece também é o Paulinho Simeonato. Ele não vai permanecer para a próxima temporada. O que até não me surpreende, sim, né? O Paulinho não... Até porque o Paulinho é um daqueles jogadores que vem com um contrato já... jogou o Campeonato Gaúcho da primeira divisão pelo Novo Hamburgo, né? Esteve ano passado aqui, aí depois jogou o Campeonato Gaúcho pelo Novo Hamburgo e aí veio para o Ipiranga, né? Mas a questão toda é que o Paulinho Simeonato não recebeu tantas oportunidades assim como recebera no ano passado, né? Com o Fabiano ele teve um pouco de dificuldades em jogar, né? Ele entrava muitas vezes para tentar segurar a bola. Eu particularmente gosto do Paulinho porque ele consegue reter muito a bola lá na frente. Ele faz uma parede muito boa, ele segura bastante os zagueiros lá atrás na última linha, né? E ele tem um bom arremate, principalmente com a perna direita. Ficou evidente isso no jogo contra o Confiança, onde ele conseguiu um arremate de média complexidade, ele conseguiu colocar para a rede e abrir o placar, né? E ali é de quem conhece, né? É verdade. É um jogador que, se tu pegar o histórico dele, ele é um jogador que fez gols em todas as equipes que ele esteve, né? Eu gostaria de contar com ele, quem sabe, para uma Série A. Eu acho que ele é um jogador que pode dar uma contribuição interessante. Agora, vai depender muito se o Fabiano permanecer e principalmente da vontade da direção de futebol, né? Quem também não permanece no Ipiranga para a próxima temporada, né, e que pediu a liberação do clube, é Flávio Paulino, que é um jogador que chegou do futebol catarinense com o status de ser um jogador técnico, um jogador que vinha para dar aquela cadência no meio de campo, organizar o time, mas que nunca conseguiu ser aquilo que foi falado que ele viria para fazer essa função, mas nunca conseguiu dar a resposta que se imaginava o Flávio Paulino. Não, e é verdade, eu acho que ele não conseguiu dar a resposta do que se imaginava de fato de um jogador que veio com pompa e circunstância no futebol catarinense, né? Foi um pedido do Círio Quadros, porque na época da montagem do time, ali no começo do ano de 2019, Ipiranga se falava muito sobre o 10, que o Ipiranga não tinha aquele 10, que o Ipiranga precisava de um jogador de cadência no meio, que conseguisse dar aquela dinâmica e conseguisse fazer aquela triangulação que é necessária, porque por diversas vezes o João Vitor, até por problemas físicos, não conseguia jogar os 90 minutos, né? Um jogador que eu gosto muito, mas por problemas físicos não consegue jogar os 90 minutos. Mas o Flávio Paulino, eu acho que cumpriu bem o seu papel aqui dentro do Ipiranga. Nós esperávamos mais. Se, caso não acontecer a renovação, e provavelmente não aconteça, eu acho que a gente tem que desejar sorte para ele e dizer que ele fez uma boa temporada. Se esperava mais, mas foi uma temporada razoável dentro do Ipiranga. Bom, Fifo, a situação dos contratos dos jogadores do Ipiranga, a maioria deles termina no dia 7 de outubro, né, quando terminaria a Série C do Campeonato Brasileiro. A informação que eu tenho interna do clube, né, por parte de dirigentes e algumas fontes, é que o Ipiranga vai liberar esses jogadores, esses que a gente acabou de falar, Jackson, Paulinho Simeonato, Flávio Paulino e o Fábio, esses são jogadores que pediram para deixar o clube, né? No caso o Jackson por questão de problemas particulares, né, que tem que resolver, acho que é Alagoas, né, que é o estado dele, mas os outros demais devem ter proposta para jogar as Copas dos estados, né, que estão em andamento neste momento. E no caso do Fábio, a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas o restante dos jogadores, a direção deverá liberar, né, e aí começa-se, né, a negociação individual com algum desses jogadores. Mas depois do intervalo a gente vai falar aqui de como é que vai ficar a situação da comissão técnica, o que a direção pensa sobre a comissão técnica, mas antes disso tem eleição do clube. E a gente vai falar também sobre a eleição do clube, que acontece na próxima terça-feira, dia 17, no estádio Colosso da Lagoa. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já com mais. O esporte é debatido aqui, na Resenha. A solução financeira para você e sua empresa está na Express Factoring Câmbio e Seguros. Antecipação de cheques e duplicatas, compra e venda de moedas estrangeiras, envio de remessa ao exterior e uma linha completa de seguros. Atendemos ramos comerciais, industriais, prestadores de serviços e demais segmentos. A Express é a melhor opção em crédito, câmbio e seguros para você e sua empresa. Na Rua Itália 277, Sala 5, Erechim, Rio Grande do Sul. Telefone 543712-0556. Pensando em você e na sua família, o Master Supermercados lança o programa de relacionamento Cliente Master Mais Vantagens. É muito fácil participar.
Cadastre-se no aplicativo, na loja ou no site e pronto. Informe seu CPF no caixa na hora da compra e aproveite todos os benefícios de ser um cliente Master mais vantagens. Com ele você tem mais vantagens, mais descontos e muito mais economia. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Voltamos a apresentar Na Resenha. Voltamos com o programa Na Resenha aqui na TV Erechim, canal 26 e 526 da NET. Também através das nossas redes sociais, no Facebook da TV Erechim você também acompanha o nosso programa nas 2 edições inéditas na semana, segundas e sextas-feiras, às 20 horas e 30 minutos. Sempre com o patrocínio do Master Supermercados, tá no Master, tá em casa. Andretta, transformando horizontes. Express Factoring Câmbio e Seguros, a melhor opção em crédito, câmbio e seguros para você e sua empresa. Na Rua Itália 277, Sala 5. Nós estamos conversando com o João Francisco Parente, fazendo uma análise do Ipiranga, deste primeiro semestre do Ipiranga, as projeções, quem deverá permanecer para a próxima temporada, ou melhor, quem já não permanecerá para 2020, mas a grande maioria ainda tem essa indefinição do que vai fazer. Fifo, na tua opinião, eu vou começar pela comissão técnica. A comissão técnica do Ipiranga, tu manteria para a próxima temporada? Olha, Fábio, eu gostaria que a comissão técnica permanecesse. Até pela temporada que foi feita em 2019, né? Pegou o Ipiranga quase não classificando na Série B entre os 4, levou o Ipiranga a ser campeão da Série B do Campeonato Gaúcho, depois fez essa campanha de altíssima qualidade na Série C, né? Então eu acho que o Fabiano merece sim um voto de confiança para fazer uma temporada de ano todo, né? Começar fazendo uma pré-temporada desde dezembro, depois iniciar o Campeonato Gaúcho e fazer uma Série C, todos os jogos, né? Claro, esse ano foi todos os jogos também, mas é uma temporada diferente. Eu gostaria que o Fabiano permanecesse, até por conhecer bastante o Campeonato Gaúcho, principalmente. Nós conversamos aqui fora do ar. O Campeonato Gaúcho vai ser muito difícil. São 12 times, né? Um torneião que nós chamamos. E é um campeonato, Fifo. A gente já teve vários exemplos aqui, o próprio Ipiranga, aqui em algumas temporadas. O Campeonato Gaúcho, eu resumo o Campeonato Gaúcho como um campeonato traiçoeiro, né? Muitas vezes o pessoal pensa, não, a gente vai recuperar ali na frente. O Campeonato Gaúcho, quando passou 3, 4 rodadas, ali já definem aonde você vai estar. Se vai estar brigando por alguma coisa ou se você vai estar brigando na parte de baixo. Então é um campeonato traiçoeiro e perigoso, né, Fifo? É verdade. Perde 2 partidas, tu já tá lá embaixo, né? Não adianta. A gente sempre tinha os incaíveis, né? Como Veranópolis e entre outros. O Veranópolis esse ano acabou descendo, né? Então é complicado. É um campeonato bem complicado que é traiçoeiro, como tu bem disse, né? E que tem que ter muita atenção, principalmente na montagem. Eu acho que a montagem do time ela é muito importante para te conseguir fazer um bom campeonato e principalmente tem que ter atenção na comissão técnica, né? A comissão técnica tem que ser uma comissão conhecedora do futebol gaúcho, conhecedora dos meandros do gauchão, porque a partir daí consegue-se fazer uma boa campanha. Uma fonte me informou que a direção, o pensamento da direção e pessoas próximas ao presidente Adilson Stankiewicz tem um pensamento de que a comissão técnica, a partir do preparador físico Alexandre Andrés e os demais profissionais, João Borges e o restante dos profissionais da comissão técnica, é a ideia de se manter como uma comissão técnica permanente do clube, né? E aí o que será, e aí pelo menos essa foi a leitura que eu tive, o que está sendo discutido é a permanência ou não do Fabiano Daitz, e aí consequentemente do seu auxiliar técnico. Agora, se estivesse na condição de dirigente do Ipiranga, Fifo, eu também ia parar e discutir com o departamento de futebol. O que nós queremos para a próxima temporada? Porque o que tem que ter muito claro é que o que a gente viu do Fabiano Daitz até então, e essa campanha espetacular que ele fez, como disse o Fifo, pegar o clube, né? Beijando o rodapé da tabela de classificação na divisão de acesso, recolocar o clube, decidindo sempre fora de casa, na primeira divisão do futebol estadual, e chegar à fase de mata-matas de forma inédita para o clube na Série C do Campeonato Nacional. Isso não é pouca coisa. Então isso
tem que ser levado em consideração. Agora, muitas vezes se questionava a forma que o Ipiranga jogava. Agora, Fifo, para quem acompanha o trabalho do Fabiano Daitz, é assim que o Fabiano trabalha. Então, por isso que o Ipiranga vai ter que discutir, bom, é isso que nós queremos para a próxima temporada? Se alguém acha que porque o Ipiranga vai estar na Série A do Campeonato Gaúcho e vai ter mais recursos para investir, que o Fabiano vai mudar a forma de jogar, eu particularmente não vejo isso. A própria figura que a gente discute muitas vezes do camisa 10, do organizador de time, o Fabiano já provou que não joga com esse jogador aí, né, Fifo? É verdade. Assim, inclusive eu fiz um comentário antes do jogo contra o Confiança, aqui, que acabou nos deixando fora da Série C, de que o torcedor que estava indo ao Colosso da Lagoa, a grande maioria, não vai frequentemente ao Colosso da Lagoa. Então, que o torcedor pudesse ter um pouco mais de paciência, porque o Ipiranga, o time do Fabiano Daitz, espera mais o adversário. Não tem aquele organizador, aquele camisa 10, não agride tanto o adversário. Então é justamente isso. E eu compactuo com a tua ideia, Fábio, que o departamento de futebol vai ter que sentar, vai ter que conversar e dizer o seguinte: olha, é isso que nós queremos para a temporada que vem, é jogar desta forma, é ter esse método de jogo, né? É agredir quando dá, é nos precaver na defesa. Então, esse entendimento é que o departamento de futebol vai ter, né? Porque eu, particularmente, não gosto muito desse estilo de priorizar a defesa, particularmente, é o meu pensamento, né? Mas o Fabiano, se eu fosse o diretor de futebol, eu daria uma chance pro Fabiano. Por quê? Porque é um técnico que já provou durante toda a temporada que 2019, que foi muito bem, né? E principalmente, o Campeonato Gaúcho, eu acho que o Campeonato Gaúcho vai ser o divisor de águas para a temporada 2020 do Ipiranga, né? Porque o Ipiranga tem que fazer uma boa arrancada no Campeonato Gaúcho. O Ipiranga tem que mostrar ao torcedor que 2020 dá para se brigar de novo lá em cima na Série C. E o Campeonato Gaúcho, sem dúvida nenhuma, é o princípio de toda a temporada, né? Até porque, né, Fifo, os resultados, né, dão um certo aval, né, um sinal de renovação do Ipiranga. O que eu tenho de informação é que a direção espera agora a eleição, né, na próxima terça-feira, dia 17. A partir do momento que é assegurada a permanência do Adilson Stankiewicz na presidência, juntamente com o Zé Escúcio e os seus demais departamentos, aí o Ipiranga deverá dar cerca de uma semana, no máximo 15 dias, para definir se permanece com o Fabiano ou não. O que foi me passado, FIFA, é que há uns 60 dias atrás, a direção do Ipiranga sinalizou numa conversa com o Fabiano Daitz o interesse da renovação. E aí teria pedido uma proposta para o Fabiano. Fabiano, nós queremos uma proposta tua de renovação. Pelo envolvimento, acredito que todo, o Fabiano não fez essa proposta. E a informação que eu tenho, inclusive, antes de entrar para gravar o programa, é que o Fabiano não fez essa proposta para o Ipiranga. Então, por isso que o Ipiranga também aguarda essa definição do Fabiano. Agora, a partir daí, no máximo 15 dias, né, depois da eleição, acredito que nós já teremos uma definição. Até porque, Fifo, o mês de, entre aspas, folga do Ipiranga é justamente o mês de parte de setembro e o mês de outubro, porque a informação que eu tenho é que dia 20 de novembro é o objetivo da direção iniciar os trabalhos visando a próxima temporada. Vai depender muito do Congresso Técnico da Série A, né? Está marcado para quando, Fifo? Tem informação? Não tem informação de Mas quando normalmente tá é novembro, né? Normalmente é o começo de novembro ali, que é marcado o Congresso Técnico, até para os times do interior, principalmente esses times que não têm séries. Por exemplo, hoje nós temos 6, né, que é a dupla Grenal, o Juventude e o Brasil de Pelotas, que vão estar na B, e o Ipiranga e o São José, que vão estar na C, né? Depois todos, claro, o Caxias vai estar na D, então tem algumas situações assim. Mas para os times se organizarem, né? Eu acho que o planejamento é o correto. Se for justamente começar a treinar no final de novembro, eu acho que o planejamento é o correto. Tem que ter bastante atenção com os amistosos que serão feitos, né? Porque Isso é importante. É muito importante. Os amistosos preparatórios para o Campeonato Gaúcho são muito importantes para te testar teu time. Olha, meu time vai brigar aqui, meu time vai brigar ali, meu time tem essa característica, tem essa característica. Então, por isso que eu aposto até na permanência do Fabiano. O Fabiano é um time que conhece, o Fabiano é um treinador que conhece o time, Fábio. Ele já tem uma base pronta de todo o ano de 2019. Ele já sabe as peças que ele precisa buscar para ter o seu método de jogo em excelência,
né? Então, vamos aguardar. Torço pela permanência do Fabiano nesse momento. Fifo, vamos falar um pouquinho de Atlântico, porque o Atlântico está classificado para as oitavas de final da Liga Nacional de Futsal e tem pelo caminho, né, o Pato Futsal novamente, Fifo. O que dá pra gente esperar desse jogo? O Atlântico acabou começando, aliás, muito bem no jogo desta semana contra a equipe do Corinthians, abrindo 2-0, jogando um bom futsal, mas depois acabou levando o empate, a virada e terminou num placar que não é muito convidativo. 5-2 para a equipe do Corinthians, que fez inclusive com que o Atlântico perdesse o segundo jogo da decisão contra o Pato Futsal nas oitavas de final, sendo no Caldeirão do Galo. Vai ser lá em Pato Branco. Eu tive a oportunidade de assistir o jogo contra o Corinthians, né? Achei que o Atlântico começou muito bem, uma intensidade muito interessante, né? Como o Giba gosta, né? Mas depois algumas falhas individuais, até coisa que não é característica de alguns jogadores, e o Atlântico acabou sofrendo 5-2 ao natural. Bom, Fábio, o que eu posso dizer? Eu acho que o Atlântico é muito forte dentro de casa. Eu acho que a nona colocação ela deixou o Atlântico desconfortável perante a competição da Liga Nacional. O time do Pato é um time que nós temos um retrospecto muito ruim, o nosso algoz de 2018. Temos um retrospecto muito ruim, mas eu espero que o Atlântico, com toda a sua força, por diversas vezes no comentário, na Rádio Difusão, eu pude dizer que o Atlântico defensivamente, eu estava gostando muito do Atlântico, principalmente na Taça Brasil de Clubes. Gostei do Atlântico defensivamente, o Atlântico muito sólido defensivamente, com as linhas muito fechadas, né? Em toda a mexida de time que o Giba fazia, tanto na primeira quanto na segunda formação, o time estava sólido defensivamente, né? Não foi isso que eu vi contra o Corinthians. Isso me preocupou um pouquinho. Aqueles apagões que o Atlântico tinha durante toda a temporada retornaram. Então, acho que o Giba vai ter essa semana e meia de treinamento, ainda acabou, não tem ainda as datas, né? Ainda não tem. Ainda não tem as datas, mas o Atlântico vai ter que fazer um bom jogo, principalmente dentro de casa, para depois ir lá em Pato Branco e tentar classificar. Caso classifique, já está nas quartas de final, que eu acho que é, sem dúvida nenhuma, o grande objetivo do Atlântico no ano de 2019, né? Foi vencer a Taça Brasil de Clubes e estar pelo menos entre os 8 da Liga Nacional. Que eu acho que seria sinceramente, aí eu acho que aí uma opinião pelo que eu vejo do grupo do Atlântico. O Atlântico já conseguiu um título espetacular que foi a Taça Brasil. Acredito que o Atlântico tem condições de brigar sim com a CBF pelo título da Liga Gaúcha, até porque é o que tudo se encaminha, né, Fifo? O Atlântico vai decidir em casa a Liga Gaúcha de Futsal pela campanha que faz neste momento de fase classificatória. Então acho que o Atlântico tem possibilidade ainda de mais um título. Agora eu sinceramente não consigo ver o Atlântico brigando pelo título da Liga Nacional. Tomara, né, que daqui a pouco a minha projeção ela não se confirme e o Atlântico consiga surpreender a todos. Mas eu vejo times melhores do que o Atlântico nesta temporada. Se o ano passado eu vi o Atlântico em condições de brigar pelo título, em 2019 eu não consigo ver o Atlântico na mesma condição que esteve ano passado, até pela inferioridade do grupo de jogadores. E quando eu falo de inferioridade técnica, que muitas vezes acho que o Atlântico tem. O Atlântico conseguiu reforçar com a chegada de alguns jogadores, o Barbosinha deu uma outra dinâmica ao Atlântico. O título da Taça Brasil fez com que o Atlântico encorpasse para a temporada. Alguns jogadores como o Caio Júnior cresceram, então o Atlântico teve um processo de crescimento. Agora, isso que tu falaste, eu concordo plenamente. O Atlântico tem alguns apagões e isso muitas vezes compromete, principalmente a partir de agora, que serão momentos de jogos decisivos, onde os erros precisam ser minimizados. Aí é o problema. É mesmo. Por diversas vezes, em todas as intervenções do Giba, principalmente, e da direção de futebol, se percebe isso, se percebe a preocupação com esses momentos que o Atlântico tem instabilidade dentro das partidas e acaba sofrendo gols. Dentro da Taça Brasil de Clubes, eu percebi em 2 momentos isso, mas o Atlântico conseguiu corrigir, principalmente no jogo contra o Corinthians, na semifinal, que o Atlântico foi perfeito, e na final, também contra a CBF, né? Foi muito bom a intensidade do time do Atlântico, todas as trocas que o Giba fez, todos os jogadores entraram focados, o Atlântico não teve esses apagões e conseguiu sair dali com a vitória, né? Então, é muito importante que o Giba consiga trabalhar perante o grupo de jogadores essa tática para que o Atlântico consiga chegar ao seu objetivo, que é passar pelo menos no primeiro mata-mata, né? Eu acho que é o grande objetivo do Atlântico. E aí sim, depois lá na frente, brigar com a CBF pela Liga Gaúcha de Futsal, que eu acho que
Ano passado, acabamos chegando em quatro finais, perdemos as 4. Esse ano, se conseguimos chegar à Taça do Brasil de Clubes, já vencemos. Quem sabe, chegarmos à Liga Gaúcha de Futsal, também podemos vencer. Aliás, né, Fifo, como é interessante o futebol, e aí a gente pode colocar o futsal também, né? Nem sempre o melhor vence, né? A gente sabe, e isso aí a gente manifestou opinião, inclusive antes, né? Eu tinha essa opinião de que dos times que disputavam a Taça Brasil, nós tínhamos a CBF como grande favorito a partir do momento que foi confirmado, o Corinthians, e depois vinha o Atlântico numa condição igual com as demais equipes, né? Com o Foz Cataratas, né? Com a equipe do Tubarão, mas o Atlântico não era um dos favoritos para ganhar. E ganhou. E o ano passado, quando era favorito em boa parte das competições e decisões que jogou, acabou não confirmando o favoritismo. Por isso que é apaixonante o futebol e também o futsal, né, Fifo? É verdade. Eu acho que, principalmente, a partida contra o Corinthians, o Atlântico foi perfeito. Foi, quem sabe, a melhor partida que eu vi do Atlântico na temporada. Serve como modelo para a temporada. Serve como modelo. Atlântico perfeito, conseguiu colocar a sua intensidade. O torcedor, principalmente, e isso a gente tem que deixar muito claro, todos os grandes títulos do Atlântico foram dentro de casa, porque o torcedor empurra, porque o Galo, no Caldeirão, ele é um time diferente. É diferente. Né? É diferente e todos nós sabemos. Então, é bem importante que nesta reta final, neste primeiro jogo das oitavas de final, o torcedor vá até o Caldeirão do Galo, empurre o Atlântico, para que consiga fazer uma boa vitória contra o Pato, para depois ir decidir fora. E também, tomara que o Atlântico chegue à final da Liga Gaúcha, que daí será dentro de casa, e aí, quem sabe, poderemos conquistar mais um título. Fifo, a gente tem pouco tempo ainda de encerrar o programa, para fazer um paralelo com essa tua resposta aqui, quando tu fala de que o Atlântico é muito forte jogando no Caldeirão do Galo. Por outro lado, trazendo para o futebol e para a Copa do Brasil, o Internacional é muito forte quando joga no Beira-Rio, como o Atlético fora muito forte quando teve a sua vitória de 1-0 sobre o Internacional. O que dá para projetar desse jogo da volta aí, Fifo? O 1-0 encaminhou alguma coisa ou não? Não, acho que não. Eu particularmente acho o time do Atlético muito forte dentro de casa, justamente pelo gramado, né? Pela arena da Baixada, que empurra muito a atmosfera que se transforma, né? Empurra muito o time do Atlético para cima do time adversário, né? Mas em compensação o Beira-Rio da mesma forma, né? Eu acho que o Beira-Rio vai estar lindo, o torcedor colorado não tem um título nacional há 27 anos, né? Então acho que o torcedor vai lotar o gigante da Beira-Rio e vai tentar empurrar o Inter para mais um título de Copa do Brasil, o segundo, né? Mas falando sobre o jogo da quarta-feira, Fábio, Inter e Atlético, eu achei que o Inter abdicou, às vezes, de atacar o time do Atlético, né? O Atlético foi melhor, o Atlético foi mais intenso, o Atlético teve mais oportunidades de gol, inclusive o Marcelo Lomba acabou salvando no gol do Rony, né? Num chute do Rony. Vamos ver, acredito que a decisão vai para os pênaltis. Esse pragmatismo do Odair Hellmann, olha, vai ter que mudar, né? Quando joga fora de casa, um time não pode jogar de uma forma em casa e fora de casa de outra forma. O Inter é completamente diferente quando joga fora de casa. Fifo, mais uma vez, meu amigo, muito obrigado. Sempre é um prazer tê-lo aqui na bancada, né? E a gente volta a conversar em breve. Muito obrigado, Fábio. É sempre um prazer estar na bancada do TV Erechim e quando precisar estamos à disposição. Muito bem, quero agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, Master Supermercados, Express Factory em Câmbio e Seguros, também Andretta Transformando Horizontes. Um grande abraço a todos, nós voltamos na próxima semana com mais uma edição do programa Na Resenha, aqui na TV Erechim, canal 26 e 526 da NET. Um grande abraço a todos e até a próxima! Na TV Erechim, Na Resenha, com Fábio Lazarotto e convidados. Pensando em você e na sua família, o Master Supermercados lança o programa de relacionamento Cliente Master Mais Vantagens. É muito fácil participar. Cadastre-se no aplicativo, na loja ou no site e pronto. Informe seu CPF no caixa na hora da compra e aproveite todos os benefícios de ser um cliente Master Mais Vantagens. Com ele você tem mais vantagens, mais descontos e muito mais economia. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa.
A solução financeira para você e sua empresa está na Express Factoring Câmbio e Seguros. Antecipação de cheques e duplicatas, compra e venda de moedas estrangeiras, envio de remessa ao exterior e uma linha completa de seguros. Atendemos ramos comerciais, industriais, prestadores de serviços e demais segmentos. A Express é a melhor opção em crédito, câmbio e seguros para você e sua empresa. Na Rua Itália 277, Sala 5, Erechim, Rio Grande do Sul. Telefone 54 3712 0556.